Pela primeira vez desde o início da guerra em fevereiro, talvez tenhamos uma indicação de como isso terminará. Segundo relatos, o Irã apresentou uma nova proposta. Eles vão reabrir o Estreito de Hormuz se os Estados Unidos suspenderem o bloqueio contra eles. E todos nós deixamos a questão nuclear para outro momento. Detalhes menores. O fato de Teherã pedir para separar as questões econômica e nuclear já diz muito. Se realmente seguissem o plano de esperar os americanos e torcer pelo cansaço de Trump, dificilmente enviariam propostas assim. A guerra pode tê-los abalado mais do que aparentam. Porém, o Irã não é o único que está ficando sem tempo e margem de manobra nesse conflito. Com as ondas de choque econômicas vindas de Hormuz, Washington enfrenta uma situação cada vez mais difícil. Agora, resta saber quem cederá primeiro. Washington e Teherã iam iniciar nova rodada de negociações no fim de semana, com Steve Witkoff e Jared Kushner pelos Estados Unidos e Abbas Araghchi pelo Irã. Agora, Abbas Araghchi realmente chegou a Islamabad na sexta-feira. Ele apenas se recusou a se encontrar com qualquer um de seus homólogos americanos quando chegou lá. Ele justificou que enquanto os Estados Unidos mantivessem o bloqueio aos portos iranianos, as negociações seriam inviáveis e não haveria o que discutir. Os Estados Unidos se recusaram a suspender o bloqueio, e Trump decidiu cancelar completamente a partida de Kushner e Witkoff. No domingo, Abbas Araghchi já estava em um avião saindo do Paquistão com destino a Omã. Enquanto isso, Trump disse aos repórteres que, abre aspas, nós temos todas as cartas, e que eles, abre aspas, de novo, não iam passar 15 horas em aviões, o tempo todo indo e voltando para receber um documento que não era bom o suficiente. Fecha aspas. Agora, embora o presidente afirmar que tem uma vantagem dramática não seja novidade, a última parte realmente representa uma mudança que pode indicar para onde esse conflito vai caminhar. Há várias semanas, parecia que era Trump quem estava buscando uma saída antecipada da campanha, algo que foi ouvido claramente em Teherã, que acreditava que isso lhes dava uma vantagem. Desde o início da guerra, Teherã acreditava que americanos e israelenses dificilmente enviariam tropas para uma campanha terrestre completa e que só ataques aéreos não bastariam para derrubar o regime. Para um palpite de momento, ela envelheceu bem. Washington, porém, parece acreditar que os Estados Unidos estão em posição melhor agora, sem mais ataques diários à República Islâmica, podendo apenas cruzar os braços e esperar Teherã ceder. Somente com meios militares convencionais, isso não parece mais viável que a campanha aérea. Mas, ao invés de seguir com a Operation Epic Fury, o governo parece ter mudado para Operation Economic Fury. O bloqueio dos portos iranianos pelos Estados Unidos, mesmo após alguns navios passarem, deve causar ao Irã um prejuízo de cerca de 435 milhões de dólares por dia em exportações e importações bloqueadas. Antes da guerra, cerca de 1/3 da receita do petróleo, que passava pelo Estreito de Hormuz, financiava a Guarda Revolucionária Islâmica e salários militares. Considerando que as exportações de petróleo praticamente pararam, o Irã está literalmente ficando sem espaço para armazenar o que ainda possui. Analistas preveem que em 2 semanas o armazenamento estará cheio e será necessário fechar poços de petróleo. Liderando tudo isso está o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que descreveu essa abordagem econômica como sendo, abre aspas, o equivalente financeiro do que vimos em operações militares. Cumprindo o que prometeu, os Estados Unidos vêm aumentando aos poucos a pressão que já era intensa desde o início. Em 15 de abril, o Tesouro sancionou a rede de petróleo Shamkhani, operação de contrabando bilionária feita por empresas de fachada nos Emirados para movimentar petróleo bruto iraniano. Na semana seguinte, anunciaram novas sanções à Hengali Petrochemical Refiner, uma das maiores da China e um dos principais clientes remanescentes de petróleo do Irã, além de 40 empresas de transporte marítimo e o bloqueio de cerca de 344 milhões de dólares em criptomoedas ligadas ao Irã. Isso já seria difícil para qualquer país, mas ainda mais considerando o estado da economia iraniana quando a guerra começou. Em 27 de fevereiro, um dia antes das primeiras bombas, o real iraniano já havia perdido cerca de 60% de seu valor desde a guerra de 2025 com Israel, quando a moeda já valia uma fração do que antes. Só para dar um contexto aqui, $1 americano atualmente compra cerca de 1,5 milhão de reais iranianos.
O restante da economia também ia mal, e foi o estopim para os protestos que iniciaram essa saga no fim de dezembro. A inflação dos alimentos já superava 100% em fevereiro, com pão e cereais acima de 140%. Isso é, em grande parte, o que os Estados Unidos impõem à República Islâmica por sanções e bloqueios. Mas o hiperfoco do regime em segurança também resultou em um apagão total da internet em todo o país, que já dura 8 semanas seguidas. O custo direto é estimado entre 30 e 40 milhões de dólares por dia, e as perdas apenas com o apagão já ultrapassaram 2 bilhões de dólares desde o início da guerra. Agora, nenhum desses fatores isoladamente seria devastador, mas quando você o soma, as coisas de repente começam a parecer muito menos estáveis para a República Islâmica. A Foundation for the Defense of Democracies estimou o dano desde o ataque de fevereiro em cerca de 1 bilhão de dólares. A avaliação de danos de Teherã é ainda maior, totalizando 270 bilhões de dólares, pois inclui danos à infraestrutura numa campanha baseada apenas nos relatos do próprio regime para exigir compensação. Então vamos encarar isso com certo ceticismo. Seja o número real mais próximo do da FDD ou do de Teherã, esta é uma verdadeira crise econômica. Nada disso indica que o Irã vai colapsar. O regime se estruturou por quase meio século para resistir a esse tipo de pressão. Até amanhã de segunda-feira, essa pressão parece ter gerado o que pode ser o primeiro avanço diplomático desde o início da guerra. O Axios informou que Radshi, via mediadores paquistaneses, fez uma proposta para contornar a questão nuclear. Eles propõem reabrir Hormuz se o bloqueio acabar, adiando as negociações sobre enriquecimento para depois. E quando entrei no estúdio, cerca de 7 minutos atrás, ainda não estava claro se Washington vai aceitar isso ou não. Mas talvez seja o primeiro sinal de que o progresso pode realmente estar próximo. E falando em negociações, o Irã não é o único país preso a um jogo diplomático de vida ou morte neste momento. É hora de dar uma olhada na outra nação aflita neste conflito, o Líbano. Antes de falarmos do Líbano, uma palavra do nosso patrocinador, eu mesmo. Esta é a parte do vídeo em que apresento o nosso novo site para assinantes, o frontes.puco. Semanalmente, publicamos ao menos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas do mundo. Só sobre o tema do Irã, publicamos recentemente conteúdos como vídeos analisando a revolta iraniana fracassada, além do nosso podcast semanal de 90 minutos discutindo todos os acontecimentos no Oriente Médio em geral. Também discutimos as forças atuantes no mundo. Leitores de notícias podem lembrar que na semana passada, veículos como a BBC deram a notícia de que as Ilhas Malvinas viraram um ponto de pressão dos Estados Unidos contra o Reino Unido. Bem, os leitores do War Fronts já estariam cientes disso, pois divulgamos exatamente a mesma notícia um dia antes das organizações de notícias tradicionais. Então, nós demos um furo na BBC? Ao que parece, sim. Uma assinatura custa só $5 por mês e permite-se aprofundar em todos os assuntos que cobrimos aqui no canal principal. Esse é o War Fronts e agora voltamos às negociações com o Líbano. Como temos mostrado aqui no War Fronts, o Líbano assumiu um papel surpreendentemente proeminente durante boa parte da guerra, desde o Hezbollah abrindo uma segunda frente contra Israel nos primeiros dias até quase destruir o cessar-fogo poucas horas depois de ele entrar em vigor. Desde então, Israel segue com sua campanha, focando principalmente no sul do país. Cerca de 55 cidades e vilarejos ao sul do rio Litani foram evacuados à força, com locais como Bint Jabail, antigo centro operacional do Hezbollah, agora em ruínas. Nas últimas 2 semanas, algo impressionante surgiu. A possibilidade de que o Líbano realmente consiga sair dessa situação, tendo tratado da velha questão do que fazer com o Hezbollah. Beirute nunca aceitou fazer parte do cessar-fogo negociado pelo Irã, insistindo repetidamente que o país fala com uma só voz, a sua própria. O que aconteceu depois teria sido politicamente impensável 1 ano antes. Conversas diretas em nível de embaixador entre os governos do Líbano e de Israel. Na última quinta-feira, eles concordaram em estender o cessar-fogo por 3 semanas, ganhando mais tempo para negociar os detalhes de como será o futuro entre os dois. Mas, como em quase toda negociação no Oriente Médio,
é aí que as coisas desandam. Neste caso, isso tem a ver com o fato de que eles já estiveram aqui, em menor escala, antes, no final da campanha israelense de 2024 contra o Hezbollah. E os resultados disso foram francamente decepcionantes. Como parte do acordo de 2024, as Forças Armadas libanesas começaram a desarmar o Hezbollah em etapas, iniciando ao sul do rio Litani, antigo reduto do grupo na fronteira com Israel. Em janeiro, eles anunciaram a conclusão da primeira fase do plano. Eles contornaram a questão de quão completa foi a ação, dizendo que o monopólio estatal das armas foi alcançado, abre aspas, de maneira eficaz e tangível, mas sem afirmar um desarmamento completo. Durante a campanha, eles removeram cerca de 10 mil foguetes e 400 mísseis. Embora o arsenal do grupo tenha sido reduzido de forma significativa em relação aos níveis de antes da guerra, isso era só uma fração do que se acreditava escondido na região. Quando essa escalada de março de 2026 começou, até esse pequeno progresso desmoronou. O comandante das Forças Armadas libanesas, Rodolf Heikel, teria se recusado a mobilizar suas forças contra o Hezbollah enquanto a ofensiva de Israel estava em curso, cedendo território ao grupo sem lutar e dando a Jerusalém mais motivos para avançar ao sul. Tom Barak, o enviado americano à Síria, disse publicamente às autoridades libanesas para, abre aspas, pararem com essa besteira. Houve algum progresso real em Beirute agora. O país ficou sem presidente por mais de 2 anos por causa do impasse do Hezbollah e teve um primeiro-ministro interino durante toda a guerra de 2024. Esse mundo não existe mais. O Hezbollah cedeu espaço para viabilizar a eleição de um presidente e com o novo primeiro-ministro Naaf Salam, o país mostrou compromisso inédito em retomar sua soberania. Mas o legado de sucessivos governos libaneses que foram incapazes ou não quiseram, ou ambos, confrontar o Hezbollah, permitiu, em primeiro lugar, o acúmulo de munições. Os negociadores israelenses ainda não confiam que as Forças Armadas libanesas tenham mudado o suficiente para cumprir. O ministro da Defesa de Israel, Katz, solicitou um perímetro defensivo de 4 camadas no sul do Líbano, citando explicitamente o modelo de Rafah e Beit Hanun, de como proteger uma fronteira hostil. A posição do Líbano parte do extremo oposto. O primeiro-ministro Salam foi claro: qualquer acordo exige a retirada completa de Israel. Essa é a proposta de Beirute. O motivo pelo qual qualquer líder libanês pode vender internamente qualquer aproximação com Israel é a soberania. Um acordo em que o governo libanês cede terras a um país com quem ainda está em guerra dificilmente seria um grande trunfo para um governo soberanista. Mesmo que essa diferença seja superada, o problema mais difícil ainda espera do outro lado. A segunda fase do plano de desarmamento, ao norte do Litani, é onde o Hezbollah já declarou que vai se recusar a cooperar. O grupo entende o cessar-fogo de novembro de 2024 como válido apenas para o sul do Litani e, na primeira fase, adotou uma postura de não interferência passiva. É aí que isso termina. Analistas de segurança libaneses têm sido diretos. Tentativas das Forças Armadas libanesas de desarmar o Hezbollah ao norte do Litani enfrentariam resistência violenta do grupo. Isso também poderia arrastar o país para uma guerra civil novamente ao longo de linhas sectárias, já que o Hezbollah mantém um apoio relativamente amplo entre a base xiita no país. Enquanto isso, a situação no Líbano é sombria. Mais de 1 milhão de pessoas, mais de 20% da população, foram deslocadas. Israel destruiu as principais pontes do rio Litani, impedindo que moradores evacuados ao norte retornassem para casa. Katz afirmou que só poderão fazer isso quando Israel considerar que suas preocupações de segurança foram atendidas. As ordens de evacuação no sul visam principalmente vilas xiitas, mas algumas vilas cristãs também foram ocupadas, como mostra a foto viral de um soldado israelense destruindo uma estátua de Jesus com uma marreta. Para mais de 1 milhão de libaneses deslocados, se essas negociações vão realmente significar voltar para casa, depende inteiramente das concessões que cada lado está disposto a fazer. Antes de prosseguir com o vídeo, quero falar sobre o patrocinador de hoje, que é um pouco estranho, mas fantástico e, sinceramente, necessário. Chiaf. Agora, cueca provavelmente é uma daquelas coisas em que você não pensa muito, até que fique extremamente desconfortável e fique te incomodando o dia inteiro. Aí sim, você pensa nisso o tempo todo, e é por isso que eu mudei para a Chiaf. A Chiaf me patrocina há anos,
E desde então, troquei quase todas as minhas cuecas antigas pelas da Sheath. Recomendo que compre ao menos uma. Comece com uma e você vai entender. Ela tem esses bolsos diferentes. Eles chamam de sistema de 2 compartimentos para as suas 2 partes, se você for homem. Assim, elas não esquentam demais, nem ficam grudadas. Enfim, é uma mistura maravilhosa entre samba canção e cueca. Tipo, samba canção geralmente fica tudo muito solto e a cueca muito apertada. Nunca fui fã de cueca. Fiquei cético no início, mas teste por 1 ou 2 dias com pares diferentes. A menos que você seja estranho. Aí você vai dizer sim, essas são as melhores. E então, como eu, toda a sua cueca vai acabar sendo da Sheath. Eles agora usam materiais como mesh e bambu, que são ótimos. A maioria das minhas é do modelo original, acho, seja qual for o material. Eu provavelmente deveria saber. Mas seja qual for o material original, é simplesmente fantástico. Se você quiser experimentar, vá em sheath.mo/warfronts, use o código WARFRONTS para ganhar 20% de desconto no seu pedido. Pequena mudança, grande diferença. Agora voltando ao episódio de hoje. Mas Líbano e Irã não são os únicos países onde a conta dessa guerra está chegando. Israel está lutando há consideravelmente mais tempo do que os Estados Unidos ou o Golfo, não 2 meses, mas 2 anos e meio desde 7 de outubro de 2023. Um período em que Israel não só lutou contra o Irã 2 vezes, mas também ocupou metade de Gaza, se posicionou no sul do Líbano, reforçou a Cisjordânia e estabeleceu uma zona de segurança na Síria. Os israelenses estão, para dizer o mínimo, cansados da guerra. E a pergunta que eles estão começando a fazer cada vez mais é o que exatamente toda essa luta trouxe. Após o ataque de 7 de outubro, o premier israelense Benjamin Netanyahu se dirigiu ao país e prometeu, abre aspas, mudar a cara do Oriente Médio. Essa foi a razão de ser para lançar todas essas frentes diferentes. E ele repetiu isso outro dia, quase palavra por palavra. Isso se tornou o slogan definidor de seu governo durante a guerra, e apenas no campo militar ele fez avanços. Ninguém previa que o eixo de resistência do Irã sofreria tantos danos nos últimos anos, especialmente considerando as baixas relativamente pequenas de Israel. Existem críticas sérias a essa abordagem em todo o mundo. Note o surgimento de novos partidos e facções na Europa e nos Estados Unidos definidos por oposição à conduta de Israel em Gaza. Mas, cada vez mais, as críticas vêm também de dentro de Israel. Uma das figuras mais proeminentes da oposição israelense, Yair Lapid, foi direto ao ponto outro dia ao responder ao discurso de Netanyahu. Abre aspas, uma palavra está faltando. Quase. Você quase mudou o Oriente Médio e no final sempre acaba que nada mudou. Antes de 7 de outubro, o Hamas controlava Gaza, com um exército de dezenas de milhares. Hoje, continua controlando Gaza com o mesmo efetivo. Antes de 7 de outubro, o Irã tinha um líder supremo, chamado Khomeini. Hoje, o Irã tem um líder supremo, chamado Khomeini. O discurso se prolongou, mas o argumento de Lapid é válido. O Chatham House chamou isso de fadiga estratégica. O público ainda apoia os objetivos da guerra, mas não confia mais que o governo consiga transformar as operações militares em uma resolução duradoura. E é nessa lacuna que a posição interna de Netanyahu começou a rachar. Na noite de domingo, Lapid ficou ao lado do ex-primeiro-ministro Naftali Bennett em um palco em Herzliya e anunciou que haviam fundido seus partidos em uma única lista chamada Juntos, antes das próximas eleições em outubro. Netanyahu lidera uma coalizão frágil, formada após o país realizar 5 eleições em 4 anos. Essa coalizão já começa a mostrar rachaduras. No fim de semana, a Suprema Corte de Israel decidiu sobre o recrutamento dos judeus Haredi, ou ultra-ortodoxos, para o serviço militar. Consideram isso uma violação de sua fé, e por isso, homens Haredi são isentos do serviço militar obrigatório desde a fundação do país. Isso funcionava quando eram poucos, mas o número cresceu muito nas últimas 2 décadas. Com a guerra em várias frentes e déficit de 17 mil soldados nas forças de defesa de Israel, isso virou um sério problema político em Israel. O problema para Netanyahu é que sua coalizão depende do apoio do partido Shas, que representa os Haredim,
e já deixou claro que a isenção do serviço militar é uma questão sobre a qual eles não vão ceder. O Judaísmo Unido da Torá, outro partido Hared, saiu da coalizão no ano passado por essa questão, deixando Netanyahu com governo minoritário. Nada disso significa que Netanyahu está acabado. Sempre que enfrentou uma crise em casa, já escreveram sobre o fim da carreira política dele, mas ele sempre conseguiu voltar. Um grande problema da oposição é o quanto discordam após a questão de tirar Netanyahu do poder, o que permitiu seu retorno após perder o cargo de primeiro-ministro em 2021. Quase 3 anos depois de 7 de outubro, o Oriente Médio tem muitas novas cicatrizes. O que ele não tem, pelo menos ainda não, é um acordo de paz de verdade. A próxima semana pode ser o primeiro teste para ver se isso é realmente possível ou se a região está destinada a voltar ao derramamento de sangue sem fim. Obrigado por assistir.